A série do Danilo Gentili estreou ontem no SBT. Então bora conversar sobre ela nesse vídeo. Para começo de conversa, eu não posso deixar de citar a maneira inteligente que o Danilo fez o esquenta da série. Como a produção vai ao ar logo depois do The Noite, os entrevistados da noite foram eles mesmos. Tudo bem que parecia não ter muito ritmo, mas logo deu para perceber que a intenção da entrevista era essa mesmo. Apesar disso, só a entrevista por si só já foi um conteúdo bem bacana. E o Danilo e sua turma fizeram questão de fazer algumas referências a fatos polêmicos da TV aberta. Como, por exemplo, quando o Rodrigo Faro perguntou como estava a audiência enquanto chorava pelo Gugu. Mas não foi só nisso que o saudoso Gugu foi lembrado. Aquela vez que o Van Damme se animou demais quando dançou com a Gretchen também foi usado. E saindo um pouco do foco, meu Deus, como era a TV aberta nos anos 90. Depois da entrevista no The Noite, a série finalmente estreou. E de cara foi possível perceber que foi mantida toda a estética cinematográfica do filme, que é lá de 2018. Enquadramentos, cores, enfim, fotografia no geral, foi tudo mantido. Aliás, falando do filme, se você ainda não assistiu, ele está disponível na Netflix. Mas você não precisa ter visto o filme para acompanhar as histórias da série. E apesar de ter algumas referências, você não vai ficar boiando. Só é preciso saber que, cronologicamente, as histórias da série acontecem depois do filme. E isso fica bem claro na série. Aliás, os 10 episódios da série também parecem ser independentes. E se por acaso você perder algum episódio, pode seguir sem perder o fio da meada. Diferente do que acontece quando você está assistindo uma novela, por exemplo. Assim como no filme, na série é usado muito sangue cenográfico. Então se você tem algum problema com isso, pelo amor de Deus, não assiste. Porque é muito mesmo. Ainda comparando com o filme, assim como lá no longa, a série mistura de forma muito inteligente e balanceada humor, terror e trash. Mas quando eu digo trash, eu só tô falando do gênero mesmo, porque eu já vi a Globo produzindo coisas 1000 vezes pior. Tanto humor quanto terror na série é num nível bem leve. Ainda assim, algumas imagens podem ser chocantes para algumas pessoas. Então, pelo amor de Deus, nada de colocar as crianças pra assistirem. No começo eu achei que esse horário que o SBT escolheu pra exibir a série era muito tarde, mas ao ver a série dá pra entender por que do horário. Por outro lado, a classificação indicativa é de apenas 14 anos. Então, como sempre, a decisão final fica com os pais. Outra estratégia do filme que parece ter sido mantida na série são as participações especiais, que é outra coisa ultra inteligente, porque além de trazer mais público, é bem divertido ver algumas figuras que não são atores ou atrizes atuando. No quesito roteiro, deu pra notar que a série usa alguns clichês que a gente tá cansado de ver em filmes e séries. Mas elas não são usadas de qualquer maneira não, viu? Elas estão ali de forma irônica, o que não deixa de ser uma crítica, né? Apesar disso, a história é bem fechadinha, e ao longo do episódio os personagens vão entrando em um problema atrás do outro. E quando parece que não tem mais solução, os problemas são resolvidos da forma menos óbvia possível. E detalhe, só é resolvida nos minutos finais. Ainda no roteiro são feitas muitas referências ao mundo do entretenimento no geral, algumas óbvias e outras nem tanto. Por isso que eu recomendo que, se possível, você assista um episódio mais de uma vez. Quando o filme saiu lá em 2018, eu lembro que uma das minhas reclamações era o tempo de duração do longa, que se eu não me engano era algo próximo dos 120 minutos. Já os episódios da série vão pro outro lado e são bem curtos. O primeiro mesmo não chegou nem a 30 minutos, com uma edição bem dinâmica. Infelizmente eu não consegui achar informações se a série será disponibilizada online. Mesmo assim eu recomendo que você dê os seus pulos porque vale a pena assistir, justamente por fazer algumas combinações que eu não me lembro de ter visto em uma produção brasileira. E se você não gostar, não tem problema, porque serão só 10 episódios de curta duração. Mas vai na minha, assiste. Aliás, eu acho que eu vou lá assistir de novo. Então, obrigado pela sua companhia, se inscreva e até a próxima!